Hoje a gente recebe aqui o Dr. Guilherme Colin. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Dei o cano em vocês na segunda, né? Pois é. Fiz uma audiência de última hora. Mas a gente busca, a gente não deixa passar e vem na quarta. Não pode, né? Tem que estar aqui nós e os telespectadores aqui. Perseveras que triunfarás, né? Olha só, tá aí o latim, claro que não pode faltar na linguagem dos advogados. Bom, eu quero saber o seguinte, todo mundo que acompanha aqui o Dr. Guilherme, tanto aqui como no canal Saiba Direito do YouTube, sabe que a gente tem que o Dr. Guilherme tem ali a questão das estratégias processuais, né? Tudo dentro da mais rigorosa lei. E a gente vai falar hoje sobre dicas estratégicas para pedir auxílio-doença por dependência química. Preste atenção, a dependência química é uma doença psiquiátrica que pode provocar incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho. Ela também pode gerar incapacidade para os atos da vida civil e justificar também uma interdição judicial. Nem sempre é necessária internação em clínica, ao contrário do que muita gente pensa, né, em clínica de reabilitação. Mas, às vezes, ela pode ser muito útil não só para o tratamento, mas também para a comprovação justamente da incapacidade para o trabalho. Bom, hoje a gente vai falar então sobre dicas estratégicas para aumentar as chances de sucesso na busca desses benefícios previdenciários e atenção, né? Fica aí que você já sabe, o final sempre, o melhor sempre fica para o final. Doutor Guilherme, resumindo, o que o senhor tem a dizer sobre o auxílio-doença por dependência química? Olha, Cláudio, o auxílio-doença é um benefício devido a quem estiver incapaz temporariamente para o trabalho. Aliás, o auxílio-doença mudou de nome, a gente chama assim porque é mais fácil, né? O benefício por incapacidade temporária. A dependência química é uma doença como qualquer outra, só que ela tem algumas peculiaridades, que é a questão da prova, que às vezes pode ser um pouco mais complexo, né? Diferenciar o que é dependência química e o que não é, né? Mas, a grosso modo, é uma doença como exatamente qualquer outra. E eu lembro, o auxílio-doença, ele depende da incapacidade, não da doença apenas. Isso é muito importante que as pessoas tenham noção, né? Mas então, doutor, não basta ter a doença e a incapacidade, é preciso também ter outros requisitos, se é que a gente pode falar assim, então, para essa proteção previdenciária. O senhor já tinha falado, inclusive, né, sobre aquele período de graça, como é que funciona? Sobre o período de graça. Eu tenho um vídeo no YouTube, se vocês tiver condições, tiver interesse, procure no Saiba Direito, no canal Saiba Direito, procure ali, período de graça, tem um vídeo que eu falo, tem 2 vídeos que eu falo sobre isso, um vídeo mais curto e um mais longo. Mas, resumindo, período de graça é o tempo que a pessoa mantém a condição de segurada após parar de contribuir. Os primeiros 12 meses, o próprio INSS reconhece. Então, a pessoa está trabalhando, foi demitida, ou pediu demissão, ou parou de contribuir, no caso do contribuinte individual, que é o autônomo. Os primeiros 12 meses é indiscutível que ela terá direito ao período de graça. Ela terá direito à proteção previdenciária, caso aconteça algo. Caso ela comprove o desemprego, por via meramente testemunhal, ela terá mais 12 meses. Caso ela tenha tido ao longo da vida 120 contribuições sem perder a condição de segurado, ela terá ainda outros 12 meses. O período de graça poderá ser de 36 meses. Se o início da incapacidade se deu durante este período, a pessoa terá direito ao auxílio-doença. Então, vamos lá. A pessoa estava trabalhando até 2012, por exemplo, ou seja, há 9 anos atrás. Ela manteve a condição de segurada até 2014, imaginando 12 meses de período de graça, normal, mais os 12 pelo desemprego. E aí ela teve uma doença cuja incapacidade se iniciou naquele período, em 2014, 2013, 2014, quando ela estava desempregada. Se ela hoje pedir o auxílio-doença, por uma incapacidade que iniciou lá atrás, ela até, via de regra, não terá direito ao pagamento dos retroativos, mas terá direito ao benefício, ainda que peça apenas hoje. Né? Só que o ônus da prova da data do início da incapacidade é do segurado. E o início da incapacidade deve se dar num período em que a pessoa ainda seja segurada do INSS. Bom, doutor Guilherme Colin, eu quero saber agora sobre a relevância, por exemplo, de uma interdição judicial. Eu não sei se é o caso, a gente teve agora a notícia que rodou o mundo da cantora Britney Spears, que ficou 13 anos, teve uma interdição judicial e o pai ficou cuidando lá principalmente do dinheiro, da fortuna dela, e agora
né, foi revertida essa situação. Qual é a relevância aí de uma interdição judicial para o processo? O caso da Britney Spears é um caso icônico, né? O mundo inteiro utiliza como exemplo quando trata desse assunto, né? A interdição judicial não é requisito, ok? Porém, ela tem uma relevância, ou ela pode ser uma ferramenta para demonstrar a incapacidade para o trabalho. Mas um detalhe, ela não é vinculante. A Britney Spears é um bom exemplo. Ela foi interditada durante 13 anos, incapaz para os atos da vida civil, mas seguiu trabalhando. Então, eu posso ser interditado e estar aqui. A interdição não pressupõe a incapacidade para o trabalho. Mas a questão é a seguinte, na ação de interdição é feita uma perícia muito mais aprofundada do que a perícia da ação previdenciária. A ação previdenciária ela tem algumas limitações processuais em termos de produção de prova, que a perícia da ação de interdição muitas vezes consegue, portanto, né, a perícia da ação de interdição consegue encontrar informações que a perícia previdenciária não consegue. E existe no direito o que se chama prova emprestada. Então, se você for advogado, já vai a primeira dica. Sempre que possível, usar a prova emprestada. Pegar a prova de um processo judicial, que já foi produzida em um processo judicial, e usar no outro. A ação de interdição ela é muito boa para isso. Você entra com a ação de interdição e é feita uma perícia naquele processo. São produzidas várias provas ali. E aí, na ação previdenciária, você já instrui aquela ação com essas provas que obteve na ação da vara de curatela. E isso pode fazer a diferença entre conseguir ou não o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para o seu cliente. Bom, e a interdição judicial não é um requisito, então, para internação Exato. em clínica de reabilitação. Mas qual é a vantagem processual dessa internação? Da internação. A vantagem processual é a mesma que eu falei agora sobre a interdição. A vantagem processual da internação é deixar documentada aquela incapacidade e nós temos ainda a questão das datas. A pessoa foi internada numa clínica na data tal, dia tal, do mês tal, do ano tal e ficou lá por 1, 2, 3, sabe quantas semanas, meses, dias, não importa. Fica muito difícil para o perito, eu não estou dizendo que é impossível, isso não vincula, mas é mais difícil um perito deixar de reconhecer a incapacidade laboral acerca de alguém que esteve numa clínica de internação, numa clínica de recuperação, de reabilitação, do que para outra pessoa. E isso ajuda também quando a gente fala na ação de interdição que a gente falava antes, muitas vezes a gente pode pedir os efeitos retroativos, né? Os efeitos retroativos, a pessoa encaminha o pedido via de regra, o pedido de auxílio-doença, ele gera efeitos econômicos da data do pedido administrativo para frente. Essa é a regra geral. Quando a pessoa for incapaz para os atos da vida civil, ela consegue os efeitos retroativos. Quando a pessoa já passou por uma clínica de reabilitação e é interditada, fica mais fácil pedir os efeitos retroativos. E aí nós estamos falando de uma quantia que pode ser muito significante. A gente pode entrar com uma ação de auxílio-doença hoje, em 2021, e sustentar, muitas vezes obter sucesso, demonstrando que a pessoa esteve internada lá em 2018 e pegar o valor devido lá de 2018 para frente, desde que é reconhecida a incapacidade para os atos da vida civil. Então, a interdição e a internação são duas ferramentas muito úteis na ação de auxílio-doença. Doutor Guilherme Colin, tem uma outra situação também que você já havia falado aqui no programa em relação ao histórico policial, que pode mostrar algum desajuste, né? A famosa ficha policial ali que pode demonstrar algum desajuste social, alguma coisa, né? Como é que fica isso? Não só o policial, né, Cláudio? Não só o policial. A disfuncionalidade social, o desajuste social são um indicador da incapacidade para o trabalho. É óbvio que estou falando como um vetor, não de uma maneira determinante. Então, imaginemos uma pessoa, você é perito, você que está em casa e que não é médico, se coloque no lugar de um perito judicial.
Chega uma pessoa lá com alguns documentos médicos dizendo que é dependente químico e que está incapaz para o trabalho. Aí chega outra pessoa na perícia, imaginando que você em casa fosse um perito judicial, ou perito do INSS mesmo. Chega uma outra pessoa lá com uma documentação médica igual, mas ela também leva várias ocorrências policiais por briga de trânsito, briga de vizinho, delitos de trânsito. Ela leva comprovantes de advertência do seu empregador, demissões por justa causa. Ela não para em emprego. Ao longo de um ano, ela pulou de emprego 3, 4 vezes. Ela consegue um emprego, mas não consegue se manter no emprego. O caso de violência doméstica, esse tipo de coisa, esse tipo de eventos, esses eventos em si, são um indicador de que aquela pessoa está incapaz para o trabalho. Ela não consegue nem viver em sociedade normalmente, está sempre se metendo em confusão. Será que ela consegue se manter no emprego? Será que ela consegue um trabalho? Uma pessoa que não consegue ficar fora de confusão? Eu estou usando um linguajar bem popular, mas a mensagem é essa, que um histórico policial rico, um histórico de problemas documentados, passam para o perito. Então, se você em casa fosse perito, digamos, e aparece alguém nessa situação, será que não fica mais fácil identificar a incapacidade para o trabalho? Muitas pessoas entram com pedido de auxílio-doença, passam por essa situação e não levam a documentação. Então, minha dica é essa também. Agora, doutor, e outras dicas que o senhor pode dar aí para os seus colegas Dicas também? gerais, né? Uma dica que eu também dou para os colegas, né, é a seguinte: pegue o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, do seu cliente. Em especial, caso ele trabalhe como motorista, como operador de máquinas, em situações, caso ele tenha alguma atividade, ou tenha tido nos últimos empregos, alguma atividade que exija atenção, que ele trabalhe com algo que gere algum risco. E pegue na documentação médica do seu cliente, pegue os efeitos colaterais. Então, imaginemos, o seu cliente é dependente químico, está em tratamento. Pois bem, alguns medicamentos para dependência química geram sonolência, geram desatenção, geram lentidão de pensamento. Aí, o último trabalho que o seu cliente teve, ou os últimos trabalhos, ou o trabalho que ele ainda desempenhava, era de operador de máquinas, era de motorista, por exemplo. São situações, trabalhava num laboratório, era enfermeiro, técnico de enfermagem. São atividades em que a pessoa precisa ter um nível de atenção médio para cima, sob pena de oferecer risco para si próprio e para outras pessoas. Então, esta comparação, efeitos do próprio tratamento ou sintomas da doença com a atividade que a pessoa desempenha, é óbvio, dependendo da atividade, né, pode ser determinante para que você, advogado, obtenha sucesso na ação judicial de auxílio-doença. Muito bem, doutor Guilherme Colin, e os endereços para quem quiser saber e contatos aí nas redes sociais, telefones para quem quiser saber mais informações. Endereços: CRJ Advogados no Instagram e no Facebook, colin.guilherme no Instagram, meu Instagram pessoal, Guilherme Colin no meu Facebook também, e Saiba Direito. Saiba Direito no Facebook e no canal do YouTube. Vai lá no YouTube e procure Saiba Direito, vai tirar um ícone branco escrito Saiba Direito em preto. Tem nomes parecidos, mas o meu canal é esse. E, se precisar, estou à disposição no telefone 51 32 28 12 19 e 51 99985 7991, que também é meu WhatsApp. Uma dúvida sobre o canal Saiba Direito, teve segunda-feira, a gente não teve a entrevista, já tem vídeo novo lá no Saiba Direito? Tem, a entrevista da semana passada foi ao ar na segunda passada. Perfeito, então toda segunda-feira tem vídeo novo, né? Toda segunda-feira tem o vídeo da entrevista anterior. Essa entrevista de hoje irá ao ar na segunda-feira da semana que vem. Tá, então, canal Saiba Direito com o doutor Guilherme Colin. Doutor Guilherme, muito obrigado, então esperamos na segunda-feira aqui, então, tá bom? Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Carol.